Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo a essa tribuna para falar contra o projeto do aumento do número de deputados. A Constituição manda nós termos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados que têm mais população vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. Eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que diminui o número mínimo de parlamentares para 4 para reduzir a desproporção que a gente tem na representatividade sem precisar aumentar o número de deputados, sem precisar aumentar o gasto. Essa é a proposta que eu coloco para Vossas Excelências. Agora, eu sei que isso nunca vai passar no plenário dessa casa. Eu sei que a gente nunca vai ter 308 votos para isso, para atender uma demanda democrática, que é fazer com que o voto de um cidadão vale a mesma coisa em todos os estados, e que o cidadão de São Paulo não seja um cidadão de segunda classe, mas mais do que isso, o que a gente tem aqui é uma acomodação de interesses que não enfrentam o problema. Eu tenho visto alguns parlamentares falar, não, é melhor a gente legislar do que deixar para o Supremo. A Constituição manda a gente legislar há 40 anos, e a gente não legislou em 40 anos. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. O deputado Kim, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, nesse momento sinto vergonha do parlamento de colocar como a sua prioridade o aumento no número de deputados. A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Não vai contar com o meu voto, vai contar com a minha obstrução, com o meu discurso contrário, com a minha luta veementemente contra, para que a população tenha tempo de se mobilizar e virar os votos desse parlamento, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos parlamentares são a favor desse projeto de aumentar o número de deputados. Ainda dá tempo da sociedade se mobilizar para a gente derrotar esse projeto, que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. Senhores deputados, olha, esse projeto com certeza entra no meu ranking de um dos piores projetos já votados dessa Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, observando a Constituição, diz que nós devemos redistribuir as cadeiras, ou seja, os estados que perderam população têm que ter menos deputados federais e aqueles que ganharam têm que ter mais deputados federais dentro dos 513 que nós já temos. Qual que é a solução que a Câmara dos Deputados dá para que nenhum estado perca deputado federal? Vamos aumentar de quem aumentou e não mudar de quem deveria perder e aumentar o número total de deputados. Primeiro, a conta fica mais cara para a população. E aí eu já escutei a defesa em plenário de quem vai votar a favor do projeto. Não tem custo.
Não tem custo porque o orçamento previsto para o Legislativo já é maior do que aquele que o Legislativo de fato gasta. Ora, não existe custo então para a lei, mas o custo real existe, porque toda vez que esta Câmara gasta menos do que é previsto, o dinheiro volta para o governo. Toda vez que eu economizo cota parlamentar, toda vez que eu não alugo carro, toda vez que eu não uso gasolina com cota parlamentar, toda vez que eu deixo de comer com cota parlamentar, toda vez que não pego auxílio moradia, todo esse dinheiro volta para o cofre da União, volta para o governo fazer política pública. Então a desculpa de que não tem gasto é falsa. Tem gasto real sim para a população. E mais, é uma acomodação de interesses que aumenta a distorção que a Constituição manda a gente corrigir. O Estado de São Paulo fica ainda mais prejudicado, porque se hoje nós já somos 70 deputados para representar 46 milhões de paulistas, entre 513, nós vamos ser diluídos e passar a ser 70 em 531. Eleições. O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. Essas 18 vagas a mais foram justificadas como maneira de a Câmara obedecer decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até o final de junho desse ano para que o Congresso ajuste proporcionalmente o número de deputados por estado a partir do resultado do último censo demográfico. Isso vai valer a partir das eleições de 2026. Essas novas vagas na Câmara, de acordo com a justificativa da proposta, foram criadas a partir de alguns critérios. Um deles é manter o mínimo atual de 8 e o máximo de 70 deputados por estado, estabelecida pela Constituição, mesmo que alguns deles tenham perdido habitantes. Outro critério usado foi não permitir que um estado mais populoso tenha menos cadeiras na Câmara que um com população menor. Dessa forma, Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná ganham uma cadeira a mais cada um. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte ganham 2, e Santa Catarina e Pará ganham 4. Os demais permanecem com o número atual, sem reduções. O projeto foi apresentado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, com o objetivo de evitar que o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre a distribuição de cadeiras, seguindo decisão do STF de 2023. A decisão autoriza o TSE a definir a questão, caso o Congresso não o faça, mantendo um número atual de 513 deputados, o que faria com que alguns estados perdessem vagas. O Rio de Janeiro, por exemplo, perderia 4 cadeiras e o Piauí 2. Outros 4 estados do Nordeste também perderiam. A opção de manter pelo menos o número atual e compensar a proporcionalidade com a criação de novas cadeiras foi justificada com o argumento de que a decisão é política e a atribuição é do Congresso Nacional e não da Justiça. Foi o que disse a autora da proposta, a deputada Dani Cunha. Se não deliberarmos no Congresso, daremos um cheque em branco para o TSE efetuar a distribuição das cadeiras que corresponde a cada estado da federação, implicando em perdas e ganhos desproporcionais. Os cálculos baseados no censo de 22, um censo mal feito, desordenado, implicaria que, por exemplo, meu estado, o Rio de Janeiro, perdesse 10% de sua representação, mesmo tendo um aumento de população. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba. Segundo ele, o impacto orçamentário da criação das 18 cadeiras será de R$ 64 milhões por ano, recursos já previstos no orçamento da Câmara. O projeto foi criticado por deputados do Novo e do PL, que defenderam a manutenção dos 513 deputados atuais. Parlamentares da bancada de São Paulo também criticaram a proposta, com o argumento de que mais vagas para outros estados aumenta a desproporção atual. Segundo eles, São Paulo deveria ter 111 cadeiras e não as atuais 70, limite imposto pela Constituição. Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Projeto que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. Além das 18 cadeiras a mais na Câmara dos Deputados, o projeto prevê que o resultado do censo demográfico será submetido à auditoria
Auditoria do Tribunal de Contas da União e poderá ser impugnado por partidos ou estados. O projeto, que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.